Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na nossa lição de número 5 e para mim é um prazer muito grande ter os irmãos aqui no meu canal, todas as irmãs também aqui no meu canal. Sou grata a Deus pelo privilégio de poder contribuir no reino de Deus, de contribuir com os irmãos com a palavra de Deus. Fico feliz de ajudar os irmãos, né? Estou falando isso por causa dos comentários que vocês têm feito no meu canal, que eu tenho ajudado, e eu sou grata a Deus por isso. Para mim é um prazer muito grande ter vocês aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais, ative o sininho das notificações para que todas as semanas você possa receber estes conteúdos, nesse auxílio para a sua aula tão maravilhosa. Nós sabemos que nem todas as regiões estão falando sobre o mesmo assunto, mas eu fico feliz de poder dividir com você este tema tão urgente para os nossos dias. Hoje nós estamos falando sobre princípios divinos e básicos para que nós possamos vencer as crises. Nós já falamos da oração, da vigilância, da perseverança. E hoje, na lição de número 5, nós vamos falar sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Está em Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, Zacarias 4, do versículo 6 a 2. Se você ainda não leu Esdras e Neemias, nem Ageu, nem Zacarias, aconselho a você que leia para que você tenha um melhor entendimento a respeito deste trimestre. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante. Chegamos até aqui então, já se passaram 15 anos, desde que eles pararam com a reconstrução do templo, tinham lançado as pedras do alicerce, a pedra fundamental, já tinham lançado os alicerces do templo, e por causa que os inimigos levantaram contra eles, então eles pararam esta construção. E nós já aprendemos nas lições anteriores que Deus então levanta dois grandes profetas, Ageu e Zacarias, para falar com os líderes e para falar com o povo. O povo estava vivendo em suas friezas, espirituais, eles estavam desanimados, estavam cuidando de suas próprias coisas. Então Deus precisou levantar homens para que falassem com eles a respeito do pecado em que eles estavam vivendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre estes profetas e também sobre o pecado do povo e sobre o despertamento espiritual. E foi por causa da confiança que eles tinham neles, Zorobabel tinha confiança nele, também o sumo sacerdote Josué e o povo também estavam confiando em sua própria força. E nós sabemos que de tempo em tempo Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para falar com a sua igreja, para que nós sejamos despertados espiritualmente e saiamos então do sono da negligência. E foi assim que Deus fez naquele tempo. Deus levantou estes dois homens, Ageu e Zacarias, para revelar os pecados em que eles estavam, a frieza espiritual que eles estavam e que Deus estava com eles como sempre esteve. Se não houver profecias, se Deus não levantar profetas para falar acerca do pecado e da necessidade do retorno das pessoas à palavra, nós perecemos. Por isso que Deus de tempo em tempo levanta homens e mulheres para que o avivamento nasça outra vez. E foi isso que Deus fez com o remanescente de Israel, aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia. Deus os despertou do sono espiritual em que eles estavam. E hoje, infelizmente, muitos estão neste mesmo sono espiritual, precisando ouvir a voz de Deus. As coisas acontecem, Deus disse para Zorobabel, e isso também serve para nós. As coisas não acontecem por força e por violência, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus, está em Zacarias 4:6. Se nós queremos que alguma coisa mude na nossa vida, na igreja,
na nossa família, na vida dos membros, na vida da nossa comunidade. Não é por força, não é por violência. Nós precisamos orar e pedir que o Espírito Santo faça então esta mudança. O segredo para nós continuarmos a obra de Deus é colocar nosso coração nela. É nós fazermos a obra de Deus para Deus, não para as pessoas e nem para mim mesmo. Está em Ageu capítulo 2, versículo 10 e 18. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, nos purificar de nossos pecados. Deus promete nos abençoar a partir desta mudança. Nós somos abençoados. Não basta apenas fazer o trabalho de Deus, mas é necessário nós estarmos de mãos limpas e um coração puro, sem interesse. Nós fazemos a obra de Deus porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a obra de Deus. E é por isso então que nós a fazemos. Um dos maiores obstáculos na obra do Senhor é o pecado não confessado. E como nós temos visto isso no decorrer dos anos, Deus diz para nós que não importa se os nossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou se os nossos pecados são vermelhos como o carmesim. Se nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dele, eles se tornarão brancos como a lã. Está em Isaías capítulo 1, versículo 18. O pecado, ele tem de ser confessado. E somente sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no seu dever. Não é com as nossas forças, com o nosso conhecimento, com a nossa estratégia, com os nossos cursos de teologia, com o nosso doutorado, não. É o poder de Deus que faz todas as coisas na nossa vida e na vida da igreja. E aí sim, nós vamos cumprir, com esmero as tarefas deixadas por Jesus Cristo para a sua igreja. O povo naquela época estava sem fé, sem coragem e sem esperança. Parecia que a construção não ia continuar. Mas a nossa esperança, a nossa alegria é que Deus ele sempre tem um escape para nós. E é somente nele que nós podemos esperar esse escape. E é somente Deus que também pode nos ajudar. No primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. A obra da reconstrução, ela só foi retomada por causa dos profetas Ageu e Zacarias. Eles falaram a palavra do Senhor para os líderes e para o povo daquela época. Foi a palavra de Deus que deu início, um reinício para aquela obra. Quando eles foram falar com a liderança, pois os primeiros a serem atacados são os líderes. E é por isso que nós precisamos orar por nossos líderes, para que eles sejam capacitados pelo poder que vem do alto e que eles possam conseguir triunfar sobre as objeções, sobre as perseguições que se levantam contra a obra de Deus. Então, quando Ageu e Zacarias foram direcionar a palavra de Deus, eles foram primeiro falar com os líderes, pois eles são os primeiros a serem atingidos na obra de Deus. Pois o inimigo de nossas almas, ele sabe que se os líderes forem desencorajados, se eles forem derrotados, se eles forem abatidos no campo de batalha, a obra de Deus irá fracassar, como foi ali no retorno da Babilônia. Então, a nossa oração deve ser por todos os nossos líderes. E eles não vieram, quando eles foram lá levar a palavra de Deus, eles não foram lá para atender o pedido de um líder de Jerusalém. Nada disso. Eles foram ali porque Deus mandou que eles fossem procurar os líderes e falar a mensagem, a palavra de Deus que Deus tinha dado a eles. Mas hoje, infelizmente, a maioria dos nossos profetas, eles são pagos para irem às igrejas, e dificilmente
Eles profetizarão para líderes em pecado. Apontam somente à igreja. E aqui foi diferente. Os profetas, com a autoridade de Deus, foram lá em Jerusalém e falaram diretamente com os líderes a respeito dos seus pecados. Mas também falaram para o povo a respeito do seu pecado. Eles também foram alvo da profecia de Deus. Quem chama e escolhe líderes é Deus. E muitos, mesmo assim, ainda fracassam. Mesmo sendo escolhidos por Deus, muitos líderes fracassam. Agora imagina quando a pessoa se faz líder, se faz pastor, né, sem ter a autoridade de Deus para exercer esta função. E muitos fracassam espiritualmente, pois a maioria não colocam seus corações na obra de Deus, e sim nos seus interesses. Não lutam com tanta força por causa da palavra de Deus, mas por causa dos seus interesses. Se nós quisermos vitória na obra de Deus, é necessário a pregação da palavra de Deus. Nós precisamos voltar ao retorno da palavra de Deus. Os profetas falaram primeiro com Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era um grande líder político. Foi um homem escolhido por Deus antes deles retornarem do cativeiro. Também foi escolhido por Ciro no início do retorno. Ele era o governador daquele povo. Ele era cabeça de Israel. E Deus então fala diretamente com ele. Deus conhece nossas fraquezas, Deus conhece nossas limitações, como conhecia as fraquezas e as limitações de Zorobabel. Zorobabel ele já tinha perdido o vigor e ele não tinha mais forças para mudar a situação. Então ele recebe de Deus uma mensagem de encorajamento. Era isso que ele estava precisando. Zacarias tem uma maravilhosa visão com ele. Talvez uma referência ao tabernáculo, no caso do candelabro ou menorá. Só que agora, não abastecidos pelos sacerdotes, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Um castiçal com 7 lâmpadas. O óleo tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. E este vaso estava em contato com 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias capítulo 4. Não é sabedoria humana, é isso que o Espírito de Deus está falando conosco. Não é pelo nosso doutorado, pelo nosso conhecimento, é o Espírito de Deus que opera todas as coisas em todo o tempo. Não é por quantas vezes nós lemos a Bíblia ou quantas horas eu oro por dia, é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Inclusive é Ele que nos encoraja a seguir em frente, como foi no caso. E Deus disse muito mais a ele. Deus fez promessas maravilhosas para Zorobabel. Primeiro apontou seu pecado, né? Sua autoconfiança. Nós não podemos ter essa autoconfiança, nós precisamos confiar em Deus. E Deus faz para ele promessas maravilhosas, que todas as dificuldades seriam dissipadas, que eles não teriam mais medo dos inimigos, os enfrentariam, pois tinham a certeza da presença de Deus com eles. E é isso que faz a diferença em nossas vidas, em meio às dificuldades. É nós termos a certeza, a convicção de que Deus está conosco o tempo todo, passando conosco as dificuldades. E que seria Ele, e não outro, que terminaria a reconstrução daquele templo. Olha que bênção, que glória, Deus confirmando a continuidade da obra nas mãos de Zorobabel. A descrença, ela sempre rouba-nos, né? As bênçãos do Senhor, os recursos
tinham esgotado, eles estavam passando por dificuldades, e aí Deus diz a ele: meu é o ouro, minha é a prata, e eu farei tremer todas as nações, e elas trarão os seus tesouros para cá. Está em Ageu capítulo 2, versículos 7 a 9. Zorobabel, olha que bênção, ele é um ancestral de Jesus. O nome dele consta na genealogia do nosso Salvador. Está em Mateus capítulo 1, versículo 12. Deus deu autoridade e honra para Zorobabel terminar o templo. O outro que Deus falou, usou os profetas para falar, foi Josué. Quem era Josué? Josué foi o sumo sacerdote, escolhido por Deus e também escolhido pelo rei Ciro. Ele era o líder espiritual do povo. A visão que o profeta Zacarias teve com ele foi de vestes sujas, de vestes manchadas, que ele também estava em pecado. Mas Deus estava dizendo para ele que agora estaria restaurando os seus pecados, que ia vesti-lo com vestes novas, e a ordem era que pusesse sobre ele uma mitra limpa. Está em Zacarias capítulo 3, versículo 4 e 5. Mas, para que estas bênçãos acontecessem na vida deles, eles primeiro precisaram confessar os seus pecados e se arrependerem deles. E depois também os profetas falaram com o povo. Deus falou com o líder espiritual, Deus falou com o líder político e Deus também falou com o povo. Todos temos responsabilidades. A igreja tem responsabilidade, nossos líderes espirituais também têm responsabilidade. Não é porque o líder erra que o povo tem que errar. E não é porque o povo erra que o líder ele tem que errar. Porque quando Deus for requerer, Deus vai requerer de cada um individualmente. O povo estava sofrendo prejuízos materiais, colheita fraca, falta de chuva, dinheiro não surtia efeito, mas a condição deles era efeito dos seus próprios pecados. Às vezes nós estamos sofrendo, a igreja está sofrendo hoje, nesses dias, mas é tudo efeito dos nossos pecados. O povo estava imundo e eles precisavam se arrepender. Deus disse para eles: vocês não podem trabalhar e me oferecer um trabalho imundo. Aquele que recebia dinheiro era colocado em uma bolsa furada. Está em Ageu capítulo 1. Olha a situação que o povo de Israel estava vivendo. O pecado não os levou a lugar algum. E nós também não iremos a lugar algum se olharmos para trás, se nós não seguirmos adiante com a obra de Deus. A ordem para todos, tanto para Zorobabel, quanto para Josué, quanto para o povo, a ordem foi de estímulo, de encorajamento, e isso agrada a Deus. A pergunta que fica para nós é: que trabalho Deus te chamou para fazer? E por que você desistiu? Por que você não está fazendo este trabalho que Deus incumbiu a você diretamente de fazer? E o que te fez parar? Nós precisamos fazer essa introspectiva na nossa vida e saber por que você está parado, né? Não está continuando com a obra que Deus te chamou para fazer. Se é pecado, devemos confessar. E Cristo nos perdoará. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então nós recebemos agora uma mensagem de encorajamento para que nós possamos reerguer e continuar firmes. Nós devemos olhar para frente, deixar as coisas do passado. Nós não podemos ser descrentes, na verdade. Ponto 2. O resultado da mensagem dos profetas. Olha, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco. E às vezes Deus fala nos corrigindo, nos exortando, nos admoestando.
nos consolando, mas a palavra não surte efeito em nossas vidas. Nós ouvimos a palavra e não deixamos que esta palavra surta efeito em nossa vida e que nós possamos ser transformados. Mas aqui foi diferente. Eles ouviram a mensagem de Deus por intermédio dos profetas e a vida deles mudaram. Eles colocaram a mão na massa e seguiram em frente. Ainda bem que eles creram na mensagem dos profetas. Houve encorajamento por parte dos líderes. Os profetas também ficaram ali ajudando na reconstrução, aconselhando aqueles líderes e aquelas pessoas. Eles não tiveram mais medo dos inimigos. A resposta agora deles foi inteligente. Quando eles voltaram a reconstruir o templo, os inimigos voltaram para questionar por que eles recomeçaram a obra de Deus. Mas agora eles tinham recebido uma injeção de ânimo da parte de Deus, então eles deram uma resposta inteligente. Disseram que quem deu a ordem para a reconstrução teria sido o rei Ciro. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que essas pessoas escreveram uma carta e voltaram de novo outra vez ao rei, porque o desejo do inimigo é parar a obra de Deus a todo custo. O desejo dele é nos parar a qualquer preço. E aí então eles obtiveram a resposta verdadeira de que sim, Ciro tinha realmente permitido que eles reconstruíssem a cidade, os muros e o templo e o altar, e que era para eles continuarem. Dario, ele dá outro decreto para que ninguém atrapalhe aquele povo na reconstrução do templo de Deus. O 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão do templo. Quando Deus nos dá algo, Ele dá abundantemente. Então, até que aquele templo fosse reconstruído, eles ainda estavam com encorajamento, animados, dispostos e com coração na obra de Deus. O que às vezes nós precisamos é sair da negligência espiritual. É uma injeção de ânimo vinda de Deus que nós precisamos receber. Então quer dizer que eles não sofreram mais nenhuma perseguição até o término da obra? Claro que sofreram, né? Porque o inimigo ele não desiste, ele não brinca de ser inimigo. Mas agora, depois dessa injeção de ânimo, era diferente. Renovação da aliança, a certeza da presença de Deus, e foram capacitados por Deus para continuar. Quando nós lemos Neemias, nós sabemos das dificuldades que eles enfrentaram ao longo dos próximos 18 anos. Existem dias em nossas vidas que nós precisamos mesmo de uma mensagem de encorajamento. No segundo tópico, nós vamos falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. A mensagem profética, ela não é proferida por desejo do profeta. É uma manifestação sobrenatural que vem de Deus. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. E Deus, Ele não fala toda hora e nem com todo mundo. Nós temos hoje de ter muito cuidado com profetas de redes sociais. Toda hora que você abrir as redes sociais, tem alguém profetizando alguma coisa para alguém. Profetas que profetizam todos os dias, que profetizam em todos os cultos. Nós observamos aqui, quando nós lemos o texto e estamos estudando estes livros, que Deus demorou aqui 15 anos para levantar 2 profetas e falar com o povo. Às vezes, Deus silencia por séculos. Mas hoje, as pessoas querem que Deus fale em todo o tempo. E quando eu quero, como eu quero, no dia que eu quero, e que Ele fale somente aquilo que eu quero ouvir. Tudo que Deus quer falar conosco está escrito
na palavra de Deus. Nunca virá uma revelação maior que a palavra de Deus. Nunca. Ele falou no passado muitas vezes e de várias maneiras, mas por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Está em Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, Deus não fala hoje. Sim, mas hoje Deus fala por intermédio do Espírito Santo de Deus. Hoje quem fala com a igreja é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos fala de diversas formas. Porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. E quando nos reunimos, Ele se faz presente. Então o Espírito Santo, Ele continua falando com a sua igreja. O que é profeta? Profeta é um porta-voz de Deus. E ele não é mais importante do que outras pessoas. O que é ser porta-voz? Ele ouve de Deus e ele fala com a igreja. É isso que é ser um porta-voz de Deus. E no Antigo Testamento há diversos exemplos de manifestações sobrenaturais. A profecia, ela é uma manifestação sobrenatural. Por quê? Porque não é desejo meu, não sou eu que crio esta mensagem, não sou eu que crio esta visão, isso parte de Deus. Por isso que nós chamamos de manifestações sobrenaturais. Aqui foi nos dado o exemplo de Moisés, um grande profeta, um grande líder, o maior profeta que a Bíblia tem. Maior que ele, somente Jesus Cristo. Não tem outro profeta maior do que Moisés, a não ser Jesus Cristo, que é o profeta por excelência. Ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Você acha que se Moisés ele não tivesse sido capacitado por Deus espiritualmente, ele tinha levado aquela missão adiante? Ele tinha conseguido? E olha que nós lemos várias vezes que ele tentou se esquivar desta tarefa por várias vezes. Mas é porque ele tinha sido capacitado espiritualmente. Claro que se ele não fosse, ele não teria conseguido. Ele foi dotado de poder espiritual. Ele foi um homem poderoso em sinais para que o povo cresce e também para que Faraó cresça e o nome de Deus fosse conhecido entre as nações. Isso está em Êxodo capítulo 4, versículo 17. Quando ele reclamou de sua carga, que estava pesada demais, Deus o atendeu e tirou dele um pouco do poder que Deus tinha dado para ele. E 70 homens foram cheios do poder de Deus e profetizaram naquele dia. Está em Números capítulo 11, versículo 17. Quando ele tentou demonstrar poder por si mesmo, ele achou que já era ele que batia, o cajado na rocha e que a rocha ia dar água. Ele pecou e foi impedido de entrar na terra prometida. Nós nunca podemos achar que aquilo que nós recebemos de Deus é mérito nosso ou porque nós quisemos receber isso. Nunca. Deus, ele tem que ser glorificado em todas as coisas, até mesmo naquilo que ele nos dá. Então, se nós não formos capacitados pelo Espírito de Deus, receber o poder de Deus, nós não vamos conseguir efetuar a obra que Deus entregou em nossas mãos. Ele foi um único profeta que Deus não falou por enigmas, por visões, por sonhos. Deus falou com ele face a face. Está em Números capítulo 12, versículos 6 a 8. Um único profeta semelhante a ele foi Cristo. Deuteronômio 34, 10. Outro homem na Bíblia que foi citado aqui em nossa lição, que Deus usou com poder sobrenatural, foi o profeta Elias, um grande homem de Deus. Quando Deus escolhe, chama e capacita pessoas, é para propósitos. E no caso do profeta Elias, para ajudar Israel a sair da apostasia e da idolatria. Ele tinha fraquezas,
medos, mas ele foi um homem que se permitiu ser usado por Deus. Ele se permitiu ser um instrumento nas mãos de Deus, mesmo que isto lhe custasse a vida. Ao contrário de hoje, as pessoas não querem se sacrificar pela obra de Deus. Hoje os profetas, eles querem seus nomes escritos em cartazes, propagandas para o dia que eles estiverem no culto. Hoje eles querem riqueza e fama. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, talvez é Deus dando uma chacoalhada na igreja, para nós sabermos que tudo quem faz é Deus. E que se nós não estivermos revestidos com o poder de Deus, nós seremos incapacitados de fazer a obra de Deus. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Desceu fogo do céu e morreram 2 capitães e seus pilotões de 50 homens cada. Mas o auge, o clímax da carreira profética do profeta Elias no seu ministério foi quando ele restaurou o altar de Deus. Deus respondeu sua oração com fogo e morreram em um único dia 850 profetas de Baal e Aserá. Com esta manifestação de poder, o povo teve de confessar que só o Senhor é Deus. Ninguém ficou ali elogiando o profeta Elias, não. Tudo aquilo que aconteceu foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, 2 Reis, capítulo 1. Ponto 2. Manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Também teve manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Inclusive, Jesus revestiu os apóstolos de poder e de autoridade para que o reino de Deus avançasse. Tudo que Deus dá aos homens é para crescimento do reino de Deus e não para o nosso crescimento pessoal. Não é para o nosso crescimento particular, mas é para o crescimento do reino de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos os dons sendo distribuídos pelo Espírito Santo. Dom significa dádivas recebidas, significa presente. É uma capacidade ou poder sobrenatural conferido a um cristão pelo Espírito Santo de Deus, para lhe dar capacidade de desempenhar sua função como um membro do corpo de Cristo. Se nós não formos revestidos com a capacitação espiritual, nenhum de nós conseguimos efetuar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Dons não são talentos naturais, e sim sobrenaturais. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6, Paulo explica que há diferentes tipos de dons, de ministérios, formas de atuação, mas é o Espírito Santo que opera todas as coisas. E que é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, aqui não está falando nada de nós, nada a nosso respeito. É o meio usado, estes dons, é o meio usado para a conversão de muitas almas. O objetivo de Deus distribuir dons e ministérios é para que almas sejam salvas, para que o reino de Deus avance nesta terra. Paulo, ele era um homem cheio de dons espirituais. E ele escreveu para o jovem Timóteo, que era muito tímido, que ele não desprezasse o dom que havia nele. Está em 1 Timóteo 4 e 14. E isso fala conosco também, que nós não podemos negligenciar o dom que o Espírito Santo nos deu. Devemos reavivar. Não podemos perder o nosso fervor. Tem pessoas que vai passando o tempo, ela entrega todos os seus cargos, porque chega, já trabalhei muito. Não, nós temos que reavivar
o nosso fervor, né, de Deus, ânimo, encorajamento, né, uma injeção de ânimo para nós prosseguirmos com a obra de Deus, para que nós possamos prosseguir com o mesmo entusiasmo de início na obra de Deus. 2 Timóteo capítulo 1 e 6, Paulo diz: desperte o dom de Deus que existe em ti. E é isso que você precisa fazer. Despertar o dom de Deus que há em você. Paulo ele escreve que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Paulo não está dizendo aqui que existe dom maior ou melhor do que os outros. A interpretação não é essa. É porque Deus é quem nos escolhe. Então, nem todos são profetas. Nem todos têm interpretação de línguas. Nem todos têm dons de curar, de operações, de maravilhas, dons de milagres. Nem todos têm estes dons. Então, não existe um dom que é melhor do que o outro. É Deus que nos escolhe. É o Espírito Santo que reparte estes dons entre a igreja. E Ele então nos capacita com dons espirituais. E Ele nos coloca onde for útil, onde for necessário, porque tudo é para o crescimento e edificação da obra de Deus. Não importa o dom que tenhamos, nós precisamos orar para nós sermos capacitados por Deus, para usá-lo com sabedoria. E Paulo, ele não está desmerecendo nenhum dom aqui. Mas Paulo ele disse: olha, eu prefiro falar poucas palavras inteligíveis do que falar várias palavras que as pessoas não entendam. É buscar com sabedoria os dons que Deus tem nos dado. Todos aqueles que proclamam a palavra de Deus, eles são porta-vozes de Deus e são habilitados pelo Espírito Santo. O profeta, ele fala a palavra de Deus. O que ele fala deve ser julgado pela palavra de Deus. Então, o profeta hoje, no Novo Testamento, que é esse ministério profético que ele recebe, ele fala a palavra de Deus. E se ele falar alguma coisa que está em desacordo com a palavra de Deus, este tal profeta é falso. No tópico 3, último tópico, nós vamos falar sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. Quem são os profetas hoje? Nós vimos que quem eram os profetas do Antigo Testamento. Agora nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Primeiro, nós precisamos entender que ministério significa serviço. Não é nada muito que as pessoas dizem, né? Eu estou no ministério, né? Ministério é serviço. Qual seja o seu papel dentro de um corpo ministerial, ele fala de serviço. E que esta pessoa, ela é chamada por Deus. Ninguém pode se fazer alguma coisa num corpo ministerial, sendo que ele não foi chamado por Deus. Ele não vai conseguir. Nós precisamos diferenciar dons espirituais e dons ministeriais. E esta honra somente tem quem é chamado por Deus. Está em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Infelizmente, muitos se fazem ministros do Evangelho. Quantas pessoas saem das igrejas alegando que não são vistos, né, dentro da sua igreja, esquecendo que quem nos vê, quem nos chama, quem nos capacita é Deus, e sai dali e abre o seu próprio ministério. Profetas de Deus, sem ao menos terem sido realmente chamados por Deus. Então muitos se fazem profetas, muitos se fazem pastores, líderes espirituais, sem terem recebido a chamada de Deus. Primeiro, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Como é que Deus usava estes profetas ali no Antigo Testamento? Nós precisamos entender que quando estes profetas foram usados,
o véu ainda não tinha sido rasgado, não existia aquele véu que separava o homem de Deus, que separava o povo de Deus. As pessoas não tinham livre acesso ao trono de Deus. Se alguém ousasse se aproximar de Deus, que não fosse por intermédio de um sacrifício e do sumo sacerdote, esta pessoa era morta. Com certeza, todos que viram a Deus, tiveram pavor, porque eles sabiam que eles seriam mortos. Então, o povo não tinha outra alternativa. E Deus falava por intermédio dos profetas. Deus falava por intermédio do Urim e do Tumim. Eles consultavam a Deus nas doenças e nas guerras. Quando Acasias, o rei, filho de Acabe, ele caiu da sacada, ele ficou muito, muito doente. Então, ele mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrón, se ele ia ficar bom ou não. O anjo, então, falou com Elias e o mandou de encontro com o mensageiro de Acasias, do rei de Samaria, e disse-lhe para perguntar ao rei se acaso não havia Deus em Israel. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 1 a 8. Dificilmente no passado a palavra de Deus voltava atrás. Deus mandava um profeta para falar. Aquilo era irrevogável. Salvo no caso do profeta Isaías e o rei de Judá, Ezequias, está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 7, que ele se pediu perdão a Deus dos seus pecados, lamentou e Deus então mudou o curso dele. Nós já falamos sobre essa história e hoje nós não temos tempo de falar aqui. A peleja contra os filisteus, Davi consultou a Deus se ele podia ir de encontro ou não à estratégia que era para Deus dar. Está em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19 a 20. Depois nós vemos Davi também lá em 1 Samuel, 2 Samuel, ele consultando o éfode, para saber as decisões de Deus, se eles podiam pelejar ou não. E nós temos aqui na lição muitos exemplos que o nosso comentarista usou. Eu não vou comentar porque já está aqui na lição. Ezequiel, Samuel e a Moisés. O profeta, ele era um mediador entre Deus e os homens. Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Diferentemente do sumo sacerdote, que ouvia o povo e levava a Deus suas petições e suas queixas. No ponto 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Qual é o papel do profeta hoje no Novo Testamento, nessa nova dispensação que nós estamos vivendo agora na Era da Graça? É bem diferente do Antigo Testamento. Profetizar como dom não quer dizer que você seja profeta. Muitos de nós já profetizamos, Deus já nos usou em profecia, mas isso não quer dizer que nós somos profetas. Nós podemos profetizar uma única vez e não sermos usados mais pelo Espírito Santo. Nós temos exemplos bíblicos. Os 70 anciãos escolhidos para ajudarem Moisés, que nós já citamos aqui nesta lição, eles profetizaram só aquela vez. O rei Saul também, ele profetizou. As filhas de Filipe, Filipe tinha 4 filhas e elas eram profetisas, e está em Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9, elas profetizavam. Este dom no Novo Testamento, ele é um dom ministerial. Esse termo profeta é o ministério da palavra agora, que foi recebido de Deus uma preparação especial do Espírito profético. No Novo Testamento, nós encontramos como profeta Ágabo. Ele era profeta, ele profetizou sobre a fome que viria e sobre o destino de Paulo em Roma. Está em Atos capítulo 21, versículo 10,
e também Atos capítulo 1, versículo 27 ao 30. A lei e os profetas duraram até João. Por quê? Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram a vinda do Messias, a vinda do reino dos céus. E João representou o fim desta aliança, pois Jesus já tinha vindo aqui na terra. Está em Lucas capítulo 16, versículo 16. No Novo Testamento, nós não encontramos as pessoas buscando a profetas, consultando sobre coisa alguma. Não encontramos isso nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Hoje, nosso acesso a Deus é somente por intermédio de Jesus Cristo, nosso único mediador. Está em 1 Timóteo capítulo 2 e 5. Hoje você não fala com Deus por intermédio de ninguém, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Na cruz, o véu se rasgou, a parede de separação que dividia judeus e gentios, ela foi derrubada, e assim Cristo, com sua morte, nos reconciliou com Deus. E hoje nós podemos falar livremente com Deus. Está em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 18. Onde nós estivermos, nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos ter ousadia, ou outras traduções, nós podemos ter confiança hoje e entrar no trono da graça. Está em Hebreus 4,16, porque hoje nós sabemos que nós não vamos morrer, porque Jesus Cristo já morreu e nos garantiu esse acesso para nós falarmos com Deus. Pare de crer em caixinha da promessa. Pare de buscar profetas para saber sobre a sua vida sentimental, sobre sua vida financeira, sobre casamento, sobre viagens. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o livre acesso para falarmos com Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que fala conosco, que intercede por nós. Tem pessoas que andam de igreja em igreja atrás de profetas e de profecias. Não dobra seus joelhos. Ou se você não pode ajoelhar, não fala com Deus. Não lê a Bíblia Sagrada e quer que Deus fale com ele ou com ela. O povo, quando não é ensinado, ele erra sempre. O povo, quando não tem um profeta na igreja que fala a palavra de Deus, o povo se corrompe. Quantos profetas dizem que o Senhor falou quando Deus realmente não falou nada? Está em Jeremias 23, 21. Você quer a resposta de Deus? Ore. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Hoje, muitos, infelizmente, fazem o uso do dom de profecia de forma errada. Querem ganhar dinheiro com isso, tirar proveito próprio e não temem enganar as pessoas e usarem o nome de Deus em vão. Amém? Quero mandar um abraço para todos vocês. Se eu te ajudei com este comentário aqui, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe, em suas redes sociais e que Deus em Cristo continue abençoando você grandemente. E eu aguardo você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então. Um forte abraço a todos vocês.